nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir. Estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Os adoradores do Senhor, dê um grito de alegria.
Meus irmãos, eu saúdo a todos em nome de Jesus. Nós louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de adorar o Teu nome, buscar a Tua presença e anunciar a palavra do Senhor. Nós vamos ficar de pé neste momento, irmãos, iniciar o culto desta noite. Nós vamos orar. Em seguida, o grupo varonil vai cantar os 2 hinos da harpa, os hinos congregacionais. E após os hinos, nós vamos ouvir a leitura da palavra pelo bispo Tarcísio Barros e em seguida o pastor Arthur Batista estará orando pela palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de toda a glória, Senhor dos exércitos, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, por nos conceder mais um dia, meu Deus, para te adorar, para assim, ó Deus, anunciar a tua santa palavra. Te louvamos, ó Deus, pelos irmãos que estão em casa, os amigos que também estão em casa, assistindo este trabalho, ó Deus, através da internet, através do rádio, meu Pai. Te clamamos também por esses que vão chegar até aqui, meu Deus, para receber uma porção da tua palavra, Pai. Usa cada um, ó Pai, que vai cantar hinos de louvores ao Senhor. A ministrante da tua palavra, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Toda a igreja, irmãos, cantando e bendizendo com o grupo varonil. O grupo varonil tem o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. 25 e 26 na harpa cristã. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Fosses morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre mim. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor, triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador, ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tem para os teus. Que mensagem dos céus e de transformação, enviada do trono de Deus.
Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 24, leremos a partir do versículo 36. Lucas 24, a partir do versículo 36. É a leitura devocional desta noite, no nosso culto de doutrina, ocasião muito importante para a igreja, momento de ensinamento da palavra de Deus. Lucas 24, 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: não são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Amém, aleluia. Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós estamos gratos pela palavra lida, aonde nós estamos debaixo dessa promessa do revestimento do Teu Espírito Santo. Os irmãos, as irmãs que aqui chegaram, ó Deus, tenhamos essa mesma convicção que podemos ser revestidos. Manifesta, ó Deus, entre nós os Teus dons. Manifesta entre nós a Sua presença, Senhor, curando o Teu povo, restaurando o Teu povo. Visita-nos, ó Deus, nessa noite com a paz interior, e que vidas continuem a serem salvas, ó Deus, que acompanham este culto através dessa transmissão, e os que aqui estão também, se ainda não entregaram a vida a Ti. Continua a salvar, transformar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos, neste momento. É uma oportunidade muito especial para todos nós, né? Só temos realmente o que agradecer ao Senhor. Muita chuva, muitas bênçãos derramadas na vida da igreja, né? E hoje é uma oportunidade para que nós venhamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Nós vamos ouvir vozes de júbilo neste momento. Em seguida, a nossa irmã Eixila também adora e bendiz o nome do Senhor. E a igreja continua adorando, se alegrando na presença de Deus, porque Ele está presente, nós podemos sentir a Tua presença. E a palavra diz que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Vamos cantar e adorar o nosso Deus.
O grupo Vozes de Júbilo tem o prazer de saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Se perdeu a força, se perdeu a Se perdeu a força, se perdeu a guerra, se perdeu os sonhos, se perdeu a dracma, se perdeu riquezas, se perdeu famílias, se perdeu amigos, se perdeu irmãos. Não perdeu a fé, não perdeu nada. Se não perdeu a fé, não perdeu nada. A fé que move montanhas, a fé que derruba muralhas, na fé a esperança, a fé no Deus que nunca falha. A fé que move montanhas, a fé que derruba muralhas, na fé a esperança, a fé no Deus que nunca falha. Se perdeu a força, se perdeu a guerra, se perdeu os sonhos, se perdeu a dracma, se perdeu riquezas, se perdeu famílias, se perdeu amigos, se perdeu irmãos. Se não perdeu a fé, não perdeu nada. Se não perdeu a fé, não perdeu nada. A fé que move montanhas, a fé que derruba muralhas, na fé a esperança, a fé no Deus que nunca falha. A fé que move montanhas, a fé que derruba muralhas, na fé a esperança, a fé no Deus que nunca falha. Fé, tem que ter fé, tem que ter fé em Jesus de Nazaré. Fé, tem que ter fé, tem que ter fé em Jesus de Nazaré. Amém. O que mais nós estamos precisando de fé em Jesus. Eu sou da amada igreja em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos ouvir mais um louvor. A nossa irmã Nicélia vai cantar o hino de louvor ao Senhor. Enquanto ela canta, a congregação vai contribuir com os dízimos e as ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Após a nossa irmã Claita já está com a oportunidade para ministrar a palavra do nosso Deus. Após a palavra, o pastor Davi assume o microfone para o encerramento do culto. Saúdo os irmãos em nome de Jesus e os amigos que nos acompanham também através da live. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, versículo 1. O Senhor nos abençoe. Amém. Graça e paz. Eu tenho o prazer de saudar todos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, né, que nós, pela misericórdia de Deus, podemos estar reunidos hoje para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Daniel. Nós vamos ler uma passagem bem conhecida do livro de Daniel, capítulo 1. Vou indicando aqui os versículos para a gente fazer uma leitura. Vamos iniciar no versículo 3 do capítulo 1. E vamos ler até o 5 e depois eu vou indicando os irmãos a leitura. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária
das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, aos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. E versículo 15, para encerrar essa leitura. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Vamos à presença do Senhor em oração. Vamos à presença do Senhor em oração. Pai, chegamos aqui pela tua misericórdia, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso e tem poupado as nossas vidas. E por tua graça nós chegamos até aqui. Senhor, nos ajuda, Pai, a meditar na tua palavra, nos ajuda a absorver, meu Pai querido, a tua palavra, para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Tem misericórdia de nós, porque nada somos, nada podemos sem ti, Senhor. De ti vem o nosso direcionamento, Pai, porque não sabemos de nada que essa igreja precisa, de nada que cada um precisa ouvir, mas o teu Espírito Santo, que está com o teu povo, sabe e conhece a necessidade de cada um que chegou até aqui nessa noite. Então nos usa de acordo com a tua vontade e para a tua honra e tua glória. Amém. Como todos sabem, né? A gente sempre se reúne nas quinta-feiras para o culto de doutrina. E eu estava lá em casa meditando. A gente se reúne, a igreja providencia esse momento para a gente se reunir e fazer um culto em que o foco principal seja a doutrina. E aí eu fui procurar o significado da palavra doutrina de forma geral. O dicionário diz que são as ideias básicas e fundamentais a serem transmitidas, ensinadas e aprendidas por um determinado grupo de adeptos a um determinado sistema, de forma geral. Trazendo para a nossa situação, a gente se reúne para estudar, para aprender, especialmente nesse dia, os fundamentos básicos da palavra de Deus, que é o que nos deve nos reger, é o que deve nos orientar, né? Onde é que estão esses registros dessas ideias básicas que nós viemos aqui? Nós viemos aqui toda quinta-feira, a igreja providencia esse momento para a gente estar reunido, deu esse nome culto de doutrina. Então a gente vem para aprender mais especificamente sobre os princípios da palavra de Deus, sobre as verdades sobre Deus, orientações para a nossa conduta aqui na terra. E onde é que deve estar baseado tudo isso? Na Bíblia, na palavra de Deus, né? Nós não podemos partir do nosso achismo, das nossas crenças, dos nossos gostos, dos nossos costumes. Muito pelo contrário, a gente vem à casa do Senhor para que nossos gostos, nossos costumes, nossa maneira de pensar seja refinada, tratada e direcionada pela palavra de Deus que é dita neste lugar, né? E aí nós não podemos vir só ouvir, nós temos que ouvir, guardar e praticar esta palavra, né? Na Bíblia, vai dizer lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então, inclusive, essa história, que daqui a pouco a gente vai estar focando nela, foi escrito para a nossa edificação.
Nós estamos vivendo um tempo difícil, as palavras têm sido direcionadas ao nosso posicionamento, ao nosso comportamento, à nossa conduta, e muitos não têm entendido o porquê desse direcionamento, o porquê que o Senhor tem incomodado os pregadores, aqueles que estão trazendo a palavra, a estar nesse direcionamento, justamente porque a palavra ela é para nos orientar, ela não é para ser um travesseiro, não é para ser uma afaga ao nosso ego, não é para ser só, vamos dizer assim, de oba-oba, como muita gente quer, selecionar partes que lhe agradem. Mas a palavra ela é para nos edificar, mas ela também é para nos tratar, para nos direcionar, para nos conduzir. E aí tudo que foi escrito para a nossa orientação, foi escrito para nos dar alguma lição positiva. Em Romanos, um pouquinho antes desse versículo que eu acabei de citar, lá no capítulo 12, versículo 12, vai ter um versículo que é bem citado entre nós e que aponta para o que eu quero trazer como meditação nessa noite. Esse versículo vai dizer que não devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos, eu coloquei aqui exatamente as palavras da Bíblia para não ser as minhas, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, ou seja, responsabilidade pessoal, pela renovação da vossa mente, em outras traduções tem, pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a igreja ensina os princípios bíblicos, né, e orienta o que nós devemos fazer e a nossa conduta. Mas, pessoalmente, nós temos que também fazer esse processo de busca. Pessoalmente, nós temos que fazer esse processo de filtração para saber o que está sendo dito, se está de acordo com a palavra, se é a palavra, e aprendermos, através da orientação do Espírito Santo, aquilo que a leitura da palavra de Deus tem para nos trazer. Aprendida a palavra, ela deve ser absolvida pelo meu viver, ela deve dirigir o meu agir, ela deve orientar as minhas ações. Aí chega aqui na questão que eu quero, que é a história que a gente leu do livro de Daniel. Você vê o pedido que o rei fez. Ele levou aqueles jovens cativos, ele procurava jovens sem nenhum defeito, que fossem jovens cultos, aprendidos, inteligentes, que fosse da linhagem nobre para estar diante dele, daquela nação que ele estava levando prisioneira. E aí ele encontra entre esses jovens Daniel. E aí Daniel e seus amigos, eles tinham muito conhecimento. Se você ver aqui no versículo 4, vai dizer que ele pede jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência e versado no conhecimento. Então, Daniel tanto conhecia do conhecimento secular, como provavelmente, com certeza, pela conduta dele, da palavra de Deus, dos mandamentos, das orientações que tinham sido dadas ao povo através de Moisés. Então, ele conhecia, ele sabia, ele e os seus amigos, eles tinham esse conhecimento secular, mas eles também tinham esse conhecimento sobre Deus. Mostra-se pela conduta deles. Onde é que eu estou querendo chegar? Ele tinha o conhecimento. Muitas vezes nós temos o conhecimento. Mas o que é que nós fazemos com esse conhecimento? Daniel, ele teve que colocar o seu conhecimento, o seu princípio, seus princípios, o seu conhecimento sobre Deus, foi confrontado. E aí ele teve que colocar em prática aquilo que ele tinha aprendido sobre Deus e sobre os seus princípios, né? No versículo 5, que foi onde a gente terminou a primeira parte da nossa leitura, vai dizer assim: determinou o rei a ração diária, as finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante dele. Então o rei determinou o que era que eles deveriam comer. Esse Daniel e seus amigos e todos os outros jovens que também tinham sido levados cativos. Mas era conhecido,
e aí a gente sabe disso porque a gente estuda em outros lugares, mas a passagem aqui não diz, que o alimento que era servido aos reis pagãos eram primeiro apresentados aos deuses deles, os ídolos que eles adoravam. Então, todo aquele banquete era oferecido aos ídolos que aquele rei adorava. Desde a saída do Egito, desde que o povo saiu lá do Egito, Deus tinha dado uma orientação, que eles não se contaminassem com aquilo que as outras nações tinham feito, adorava ou servia. Lá em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 9, vai dizer assim, 18 e 9. Quando entrares, aqui a orientação que Moisés estava dando ao povo. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, que se achará entre ti, quem faça passar pelo fogo o seu filho ou filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem que consulte mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então a recomendação de Moisés ao povo, lá na saída ainda, lá antes de sair, de se apossar da terra prometida, é não se misture, não faça igual a ele, não siga o costume deles. E aí Daniel, que conhecia de todas as ciências, inclusive da palavra de Deus, devia também ter conhecimento sobre isso. A desobediência do povo, a ruindade do povo, essa mania de sempre deixar de fazer as coisas do jeito que Deus mandava, é quem tinha trazido eles até aquela situação de exilados. Daniel também sabia disso. Lá no livro de Juízes, a gente vai ter todo o livro de Juízes essa questão, mas eu gostaria de destacar aí no capítulo 2 de Juízes. Você vai ter antes desse capítulo 2, quem quiser depois ler em casa, vários acontecimentos que vai dizer, e o povo não fez como Deus tinha mandado, e o povo não retirou do meio deles a quem o Senhor tinha mandado, e o povo não obedeceu a Deus de acordo com isso, e o povo não fez aquilo, o povo não, mas no capítulo 2, vai dizer assim, no início do capítulo 2 de Juízes, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco, vós, porém, não fareis alianças com os moradores dessa terra. Antes derribarei os seus altares, contudo não obedecestes à minha voz. O que é isso que fizestes? E aí toda a problemática que vai ser tratada no livro de Juízes vai ser envolvendo essa questão do povo obedecer e depois retroceder, obedecer e depois retroceder. Vai ser nessa questão. E aí Daniel, que conhecia do conhecimento secular e do conhecimento de Deus, sabia que ele estava vivendo aquela situação de exílio por uma questão de desobediência, de castigo, de punição. E aí, nessa situação, o seu conhecimento de Deus, o seu conhecimento dos princípios de Deus foi confrontado. E Daniel teve que tomar uma atitude. Daniel e os seus colegas concordaram, eles resolveram não se contaminar. O versículo vai dizer que ele resolveu firmemente. Então ele decidiu, olha, eu não vou me contaminar. Independente do que aconteça, eu não vou me contaminar. Independente do preço que eu tenha que pagar, eu não vou me contaminar. E os seus outros colegas entraram em acordo com ele. E a palavra de Deus vai dizer que eles acharam graça, ou seja, Deus abençoou aquela atitude deles. Deus abençoou aqueles que nem tinham conhecimento de Deus e que nem sabiam o porquê deles estarem naquele propósito de não comer aquelas comidas, porque ali era uma questão de não se misturar mesmo, ali era uma questão de ficar numa posição de servos de Deus que conhece a palavra de Deus e que não vai se misturar com as coisas que não agradam a Deus, porque Deus tinha dito que não agradava. Às vezes a gente fica tentando negociar, né?
o nosso achismo, o nosso eu, a nossa vontade, com aquilo que a gente sabe que é a vontade de Deus, que a gente já conhece que é a vontade de Deus, e a gente fica tentando colocar debaixo do pano, debaixo do tapete, mas Daniel disse, não, eu não vou me contaminar. E ele se coloca nessa situação. Eles entendiam que eles estavam ali por desobediência. Eu acredito nisso piamente, eu acredito que eles estavam ali, homens tementes a Deus, homens que conheciam a palavra de Deus. Ananias, Azarias e o outro vai ser testado também a sua fé na fornalha de fogo. Então eles demonstram que eles conheciam, que eles criam e que eles obedeciam a Deus. E aí eles são colocados à prova. E eles vão fazer com que a fé deles prevaleça, né? Porque o Senhor, Ele vai permitir coisas na nossa vida que desafiam a nossa fé. Ele vai permitir sim coisas na nossa vida que nossa fé ela seja colocada em prova. É nesses momentos que o conhecimento do nosso Deus, o conhecimento da palavra de Deus, as orientações que nós temos aprendido não só nos cultos de doutrina, como nos outros cultos, vão nos conduzir. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6 de Deuteronômio, quando estava se falando sobre a questão da lei, a orientação estava sendo dada sobre a questão da lei, a obediência à lei, Moisés vai dizer assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, a palavra de Deus, ela não pode só ficar na nossa mente. A gente não pode ler a Bíblia como uma revista, como um jornal, como um noticiário qualquer. Ela precisa descer ao nosso coração. A palavra de Deus, ela precisa penetrar na nossa alma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa orientação que está aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 5 e 6, que Moisés vai dar ali ao povo, ela aponta para uma atitude de obediência. Você ama a Deus? Você reconhece esse Deus como o seu Senhor, o Senhor da sua vida? Então, impregna o teu coração com a palavra dEle. Coloca Ele acima de tudo na tua vida. Guia teus passos pela palavra dEle, pelo que Ele te diz para fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, Daniel e os seus colegas resistem, decidem não se contaminar, e o Senhor abençoa a atitude deles, e o Senhor honra a atitude deles, e eles acham graça diante daqueles que não conheciam, não adoravam a Deus. E o que é que isso tem a ver com o culto de hoje, com a nossa vida? Deus permite que nós estejamos nesse momento cativos, entre aspas, exilados, entre aspas, né, por esse vírus maldito, e que é um juízo de Deus sobre a humanidade. Esse mesmo Deus, Ele tem nos reunido, Ele tem nos chamado a um concerto, Ele tem nos chamado a uma volta à palavra, Ele tem nos chamado a não só ser ouvintes, mas a ser praticantes e a resistir firmes diante de todo e qualquer ataque contra a nossa fé em Deus e na sua palavra. O mesmo princípio que está lá no Antigo Testamento, no texto que a gente leu lá de Deuteronômio, amará a Deus sobre todas as coisas, né, vai estar reforçado por Jesus lá em Mateus 22, do 37 até o 40. Que ele vai dizer que a lei está resumida em amará a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Vai estar ali reforçando o que foi dito lá em Deuteronômio. E o que é que isso nos diz? Que esse princípio era lá e é aqui. Que era na antiguidade e que é hoje. Esse princípio de colocar a Deus sobre todas as coisas, de amá-lo sobre todas as coisas, de obedecê-lo sobre todas as coisas e de pagar o preço para que isso seja vivido na sua vida, aconteceu lá no passado, funcionou na vida de Daniel e funciona na nossa vida hoje. Se a gente entender que é a verdade de Deus, que é o princípio de Deus e que não muda. Aleluia, louvado seja Deus. O amor a Deus, ele vai trazer uma série de consequências para a nossa vida. O amor a esse Deus, mas o amor colocando ele como primeira coisa, como ser soberano sobre as nossas vidas,
vai fazer com que a gente consiga suportar todo esse momento que está sendo vivido, vai conseguir absorver, entender a situação, aprender com a situação. Independente do que Deus permita sobre a sua vida, você vai conseguir aprender e vai conseguir entender, porque você está colocando Deus acima de tudo. E se você coloca Deus acima de tudo, e se você ama Ele acima de tudo, você entende que Ele é o dono da sua vida, e você entregou a sua vida a Ele, então Ele direciona tudo. Ele permite tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu creio nisso, então eu estou à mercê desse Deus, que pode fazer comigo o que Ele quiser, inclusive me matar, inclusive me levar. Quando Ele achar que eu terminei a minha missão, quando Ele achar que está bom, que eu já fiz o que tinha para fazer aqui, então Ele vai me levar de volta. Isso é um processo natural, que às vezes a gente não quer aceitar, que às vezes a gente não quer entender. Então, Daniel conhecia a palavra de Deus. Foi levado cativo, ele sabia por que ele estava lá, ele entendia o processo, ele entendeu o processo. E ele tomou uma decisão: eu não vou me contaminar, eu não vou me misturar. Eu vou fazer a diferença aqui. E se você lê o livro de Daniel, você percebe que ele e aqueles amigos dele fizeram a diferença naquele reino, fizeram a diferença nos reinos seguintes, que eles tomaram uma atitude e foram abençoados por Deus por causa dessa atitude. E isso nos traz um ensinamento. Isso nos traz um ensinamento. Que nós estamos aqui na casa do Senhor para ouvirmos sobre a palavra de Deus, para aprendermos sobre a palavra de Deus, não só para voltar para casa e dizer que cumprimos o ritual de ir para a igreja, mas colocarmos em prática essa palavra todos os dias da nossa vida. Impregnarmos o nosso coração com essa palavra, que é ensinada aqui na igreja, no culto de doutrina, nos outros trabalhos, que é meu dever ouvir, analisar essa palavra e praticar. E entender que só vai funcionar na minha vida se for uma atitude de fé, se for uma atitude de devoção e de amor incondicional ao meu Deus a quem eu entreguei a minha vida. E aí, nesses dias maus, nós temos que tomar uma posição. E essa posição que seja de volta a Deus, que seja de volta à palavra, que seja de arrependimento de nossas atitudes equivocadas, que seja de pedir a Deus orientação para como agirmos, de que forma agirmos, em que condição agirmos. Porque não temos escapatória, não temos como fugir. Daniel estava numa situação em que ele não tinha como fugir. Ele podia muito bem ter se deixado levar, ter se deixado moldar, ter se misturado. Seria muito mais fácil. Mas ele resolveu não se contaminar, ele resolveu não se misturar, ele resolveu tomar uma posição de servo, obediente, fiel, que sabe quem é o seu Deus. E aí ele pagou todo o preço que tinha que ser pago por isso. Se você lê a história dele, você vê que ele foi perseguido, você vê que ele não foi aplaudido, colocado num palco para ninguém aplaudir, não, ele foi perseguido. Porque ele fazia o que era certo, porque ele fazia o que era honesto, mas ele resistiu, ele pagou o preço. E aí esse preço que Daniel paga, e esse preço que cada um de nós temos que pagar por essa palavra e pela essa verdade, meus irmãos, é o que vai, vamos dizer assim, ficar de nós para as próximas gerações. É o nosso legado, é o nosso testemunho, a nossa vida. É isso que nós vamos deixar para os nossos filhos e para as próximas gerações. Amém? Que o Senhor possa ter aplicado essa palavra nos nossos corações. Saúde os irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Graças a Deus pelo que ouvimos hoje à noite aqui, nesse lugar. O Deus de toda a glória nos conserve diante da sua face, diante da sua presença, diante do seu amor. As informações os irmãos já têm aí no boletim que receberam desde domingo passado. Basta que cada um de nós procure entender o momento vivido, não somente por nós como igreja, mas o mundo inteiro. E vamos participar.
Se a gente pensa que as coisas estão complicadas somente para uns e outros não, é engano. Para isso, esse vírus tem sido uma riqueza, para nos mostrar que todos nós somos iguais. Não há ninguém mais do que ninguém. Morre todo mundo. Os irmãos lembram que no início se dizia que os velhos assim da minha idade para frente é que iam morrer. Mas hoje a gente chega à conclusão que morre os da minha idade, morre os mais velhos do que eu e morrem também os mais novos do que eu. Então está todo mundo na mesma situação. É todo mundo assustado. E, na verdade, a gente não sabe se amanhã a gente estará vivo. Essa é que é a verdade. E a gente tem que enfrentar isso com muita calma, com muita tranquilidade, porque senão finda morrendo antes do tempo. Começa a se impressionar, começa a se preocupar e termina precipitando a morte. Vamos estar de cabeça erguida e, seja o que for, nós precisamos estar debaixo da proteção do nosso Deus. E hoje à noite ainda temos o programa Palavra da Fé, às 10 da noite, às 22 horas. Amanhã de manhã, 6 da manhã, a live Gotas de Orvalho. Às 9 horas da manhã, teremos a oração nossa de cada dia e as reuniões de missões amanhã, que são muitas, e os irmãos que estão escalados, orientados para o trabalho, devem se habilitar e realizar a obra do nosso Deus. E a gente está no período chuvoso, está no período só, tem chovido muito pouco. E os irmãos, às vezes a chuva nem vem e os irmãos pensam que vem. Isso é uma coisa que a gente não pode pensar, que vem nem que não vem. É fazer como os sacerdotes que carregavam a arca de Deus. O rio está cheio, mas a gente sabe que Deus vai abrir o rio. Aí do jeito que eles vinham, entravam no rio e Deus abriu o rio para eles passar. É urgente, não pode esperar que o rio abra primeiro para a gente imaginar se vai passar. É urgente a missão, então a gente vai entrar assim mesmo e Deus fará a sua parte. E Deus faz. Ele sempre fará a sua parte. Então vamos fazer a nossa. Não esperemos que depois da chuva, antes da chuva, e aquele negócio todo, e aí a gente fica atrapalhado. Vamos à luta, vamos ao trabalho. Deus é fiel e nele a gente pode e deve descansar, mas descansar mesmo. Vamos a orar, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade e também neste momento colocando o nome da irmã Terezinha Costa. Eu não gosto de fazer esses pedidos de oração, porque às vezes isso soa de uma forma desanimadora e às vezes as pessoas ficam naquela confusão e tal. Eu não sei como é que está a irmã, ninguém me falou nada, ninguém me disse nada, apenas a gente vê pelas redes sociais que não devia ter essas informações assim. Quando acontece alguma coisa com um membro da nossa família, irmãos e irmãs,
a primeira pessoa que a gente comunica é o pastor da igreja. É o pastor da igreja. Sim, senhor. E porque nas redes sociais aí todo mundo faz o seu comentário. E às vezes nem oram nem nada, é só para fazer propaganda mesmo. E não leva a nada. Então comunica ao pastor e o pastor sabe se vai dizer à igreja, pedir à igreja a oração. Mas como está nas redes sociais, aí eu estou pedindo aos irmãos que orem pela nossa irmã. O que eu sei é que está doente, está nada além disso. E por favor, não, o pastor pediu oração, mas eu estou pedindo assim nessa incerteza. Vocês orem, porque a nossa irmã está precisando de oração. E também alguns outros irmãos estão precisando de oração também. E nós precisamos orar e clamar ao Deus dos céus em favor da igreja e de todo o povo. Vamos convocar o presbítero Sebastião. Ele vai coordenar o clamor sobre o altar neste momento, encerrando a reunião desta noite. Vamos orar, vamos agradecer e exaltar o Senhor. Eu queria só contar aqui um pequeno testemunho bem rapidinho. Salve da amada igreja, no nome de Jesus, amém? Irmãos, eu tive aqui uns dias atrás, e eu contei aqui o pastor até estava falando sobre esses problemas, e eu disse, eu não tenho o que reclamar, Deus tem me abençoado, e por sinal eu recebi uma benção, e contei a benção aqui que tinha trocado o carrinho e tal, né? E eu estava indo para um culto, e de repente apareceu um problema no carro, e eu quis ficar triste com isso. E para me tirar mesmo assim a direção que tinha sido uma bênção de Deus, veio umas propostas, praticamente o carro não valia mais nada. Aí eu disse, aí vem aquele pensamento, né? Meu Deus. E o pensamento era esse. Você não testemunhou na igreja que tinha recebido uma bênção? Que bênção é essa que quebra, que praticamente acaba o valor? E eu comecei a pensar nessas palavras que veio ao meu coração, mas de repente veio outra que me animou. Eu disse que seja, que tenha quebrado, que não valha mais nada, mas eu continuo acreditando que foi uma bênção de Deus. Eu continuo acreditando que foi bênção de Deus. E se Ele me der uma bênção, eu creio que Ele vai me abençoar mais ainda. Irmãos, e de repente, eu consegui a trocar o carro, e foi uma bênção bem maior. Eu consegui agora um carro que eu tenho como andar com minha família, a mala grande, né? O carro veio mais potente, mais novo, só com 29 mil quilômetros rodados. Aí eu disse, meu Deus, o quanto o Senhor é bom. Porque eu pensei que estava sendo derrotado, de repente o Senhor me traz essa alegria. E o que eu quero dizer com isso? Irmãos, a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. E em momento algum eu deixei de acreditar. Eu ficava em silêncio, mas eu dizia, o Senhor vai me abençoar e vai me honrar. E para a glória de Deus, eu fico feliz com isso, porque Deus tem sido maravilhoso para com a minha vida. Amém? Senhor nosso Deus, te damos graças. Te damos graças, Senhor, pelas tuas bondades, pelas misericórdias que o Senhor tem nos dado, Senhor. Temos só que te agradecer, em meio a uma situação tão crítica que a gente podemos ver, mas olhamos para também uma igreja que é abençoada,
para uma igreja que tem sido, Deus da glória, sustentada. Deus amado e santo, ó Deus de toda a glória, nos ajuda, Senhor, a guardar o que ouvimos nesta noite, a palavra, Senhor, que venhamos tão somente tirar de dentro da tua sabedoria, dos teus ensinamentos, Senhor, para nos agregar nele e confiar que o Senhor é o dono de nossas vidas e não podemos nos misturar com nada que esse mundo oferece, Pai, e que venhamos Deus da glória, nos agarrar verdadeiramente na tua palavra, porque ela é a nossa sustentação. Deus de toda a glória e santo, toma nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Vamos usar as palavras que esses homens que está lá no livro de Daniel usou, Senhor, no momento que foram levados àquele lugar de fogo, Senhor, ao lugar dos leões famintos, Pai. Eles acreditavam que a sua segurança estava no Deus Altíssimo. Senhor, assim seja com nossas vidas, Pai. Nos guarda diante da tua presença. Seja que essa doença venha nos amedrontar, mas venhamos nos também acreditar, ou com ela ou sem ela, o Senhor continua sendo o nosso Deus, o nosso sustentador, Deus de toda a glória. No nome de Jesus, Senhor, nós clamamos nesta noite e apresentamos a tua igreja, a liderança da tua igreja, Pai, que ela seja sustentada pelo poder de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Te agradecemos, Pai, nesta noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.